reverendíssimos frades dominicanos, querido Frei Bruno, pároco desta paróquia, santuário, querido Frei Edivaldo, Frei Gustavo, Frei Tony Gley, queridas religiosas dominicanas, queridos seminaristas, nós celebramos neste mês de agosto o mês das vocações. Somos chamados a rezar pelas vocações, as vocações sacerdotais, as vocações religiosas, pedindo a Deus que nunca deixe faltar na sua igreja homens e mulheres que possam servir o seu povo e servir com alegria, servir com amor. Portanto, meus parabéns aos frades, meus parabéns às irmãs religiosas, aos seminaristas aqui, e a toda a família dominicana que celebra nesse dia então o seu fundador. Meu muito obrigado à presença de cada um, de cada uma de vocês, todos que já foram saudados, de modo particular o senhor prefeito, com a sua mãe, primeira dama, também as demais autoridades, os queridos irmãos e irmãs, membros desta paróquia, grande número, vejo aí os membros das pastorais, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, e todos os que na igreja, como nós ouvimos as leituras de hoje, são atraídos por Deus, são atraídos por Deus. Eu não vou me omitir, conheço pouco da vida de São Domingos, mas me encanta ouvir, me encanta saber que há 800 anos atrás, um homem como São Domingos, ou melhor dizendo, uma família, como a família de São Domingos, abria a porta do seu lar, abria os corações para acolher essa palavra, a palavra de Deus, da qual São Domingo de Gusmão se fez servo, se fez pregador, se fez propagador, atraído, como nós ouvimos a leitura do Evangelho, quando Jesus então diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, o Filho de Deus, palavra, verbo encarnado, enviado a este mundo para nos mostrar o Pai, para nos revelar o Pai e para nos conduzir na graça do Pai. São Domingo de Gusmão, como tantos outros santos e santas, percorrer esse caminho, como nós acabamos de ouvir no Salmo 33, que diz: provai e vede quão suave é o Senhor. Homens e mulheres que descobriram a suavidade de amar e de servir a Deus. Hoje nós recebemos também esse convite. Pode ser que muitas vezes nós tenhamos dificuldades de interpretar, tenhamos dificuldades de entender como os judeus tiveram na época de Jesus. Diz o Evangelho de São João que quando Jesus falava então coisas que para eles pareciam absurdas, começavam a murmurar. Às vezes nós murmuramos também.
Ouvimos coisas do Evangelho, meus pais costumavam dizer, sobretudo meu pai, um baiano bem caipira, ele dizia: esse menino é desouvido. A gente fala uma coisa, entra no ouvido e sai no outro. Se faz de desentendido e quando não, sai batendo os pés, sai murmurando. Nós também às vezes fazemos isso. Saímos murmurando. Não nos damos conta de que Deus, queridos irmãos e irmãs, está nos chamando, de que Deus está nos conduzindo no seu caminho. Caminho de uma vida nova, que exige de nós, de certo, mudança, que exige conversão. Para São Domingo, assim como para outros também, certamente não foi fácil. Diante de tantos desafios, diante de tantos apelos, saber o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim, o que Deus está pedindo da minha vida, sobretudo quando vivemos um pouco afortunados, parece que não precisamos de muita coisa, nem de Deus. Tenho tudo. Não vivemos a experiência de Elias. Nós conhecemos pela Escritura, quando Elias então vive aquele confronto com os sacerdotes, de Baal, travam lá então uma disputa, a briga, ou seja, a disputa entre os deuses. E depois de vencer aquela batalha, Elias tem que fugir. Vão matá-lo. E Elias adentra o deserto. E certa hora, Elias perde as forças. Aí eu vou morrer. O calor, a fome, a sede, o desânimo. Diz o autor que Elias deita debaixo de um junípero e pede a morte. Aí eu não sou melhor do que meus pais. Da travessia do deserto rumo à terra prometida, eles morreram. Tira, Senhor, a minha vida. Tira a minha vida. E diz a leitura então que um anjo acorda Elias, tem comida, come e bebe. Elias acorda, come e bebe e volta a dormir. O anjo novamente: Elias, come. Ele levanta, come, bebe e aí se sente encorajado, com forças. E vai até o Monte Horebe. Caminha 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. E atinge o seu objetivo. Às vezes nós desistimos, sem ter perseguido o nosso objetivo. Devido às dificuldades, o desânimo, o cansaço, a falta de perspectiva, de esperança. E assim por diante. Mas é a palavra do anjo dá ânimo a Elias, que acorda daquele sono, daquele desânimo. O alimento dá forças a Elias, que caminha até atingir o objetivo. Queridos irmãos e irmãs, isso nos recorda Moisés no deserto, que também alimenta o seu povo com maná. Dá de beber ao seu povo com a água que sai da rocha. E assim fazem a travessia do deserto. Ou seja, Deus alimenta aqueles que se deixam atrair por Ele, que se deixam conduzir por Ele, para então cumprir o seu projeto, que é um projeto de vida. E não é essa vida passageira, essa vida que alimentada pelo pão, pelo maná,
ou alimentada pelo pão oferecido, como foi oferecido a Elias, volta a ter fome, a ter sede, a sentir necessidade. Não, esse alimento é o próprio Cristo. Deus nos alimenta da sua palavra, Jesus Cristo, o pão vivo descido do céu, como Ele hoje se afirma diante daquela comunidade. Eu sou o pão vivo descido do céu. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos alimenta diariamente com a sua palavra. Deus nos alimenta diariamente com a sua palavra, aqui anunciada, aqui proclamada. Deus nos alimenta diariamente com a sua palavra, com a Eucaristia. E muitas vezes nós nem nos damos conta, nem valorizamos isso. Estamos como Elias, desanimados, não sei se preguiçosos, ou desouvidos, desatentos. Deus continua a insistir. Deus continua a nos conduzir nessa caminhada, nessa jornada, nos alimentando dia a dia. São Domingos descobriu essa graça. São Domingos descobriu. E fez da sua vida o centro, ou seja, fez o centro da sua vida a palavra de Deus e a Eucaristia. A Eucaristia, que lhe deu forças, que lhe deu condições de viver toda a sua vida, não só, mas também de alimentar tantos homens e mulheres, tantas gerações, há 800 anos atrás, até hoje, influencia homens e mulheres, até hoje atrai homens e mulheres para Deus. Assim, queridos irmãos e irmãs, Deus continua a nos chamar. Deus continua a nos alimentar, esse pão da palavra, esse pão da Eucaristia. Hoje nós celebramos com muita alegria o Dia dos Pais também. Celebramos o Dia dos Pais. Ora, uma pequena analogia, os pais, que dão a vida pelos seus filhos, que trabalham incansavelmente, e constroem, e lutam, dia após dia, e constrói tudo o que constrói, não para si, mas para a sua família, para os seus filhos. Em outras palavras, o fruto do seu trabalho é como se fosse, ou seja, o seu suor, a sua carne dada para a vida da sua família, gasta a sua vida para alimentar os seus filhos. Jesus não fez outra coisa senão isso. A minha carne é dada também como comida para alimentar vocês, e hoje a carne que Jesus nos oferece de fato é a sua palavra proclamada, é a Eucaristia, o pão e o vinho eucarístico, a Eucaristia que nos alimenta dia a dia nessa nossa jornada até a vida eterna, até a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, queridos pais aqui presentes, você que nos acompanha também pelos meios de comunicação, é um convite que Deus nos faz, um convite para que tenhamos vida, e vida em plenitude. A nossa vida, queridos irmãos e irmãs, não se resume simplesmente em acumular bens, ou em viver uma vida farta, uma vida tranquila, não. A nossa vida verdadeira está em Deus. Se estamos verdadeiramente ligados a Deus, nós estamos bem, estamos felizes. Ele é a realização da nossa vida. Ele é de fato a razão de toda a nossa vida. Portanto, queridos irmãos e irmãs, peçamos essa graça nesse dia em que celebramos a memória de São Domingos de Gusmão, que soube escolher, que soube discernir esse caminho do Evangelho, esse caminho de vida e vida em plenitude, esse caminho que o levou a inflamar pessoas, gerações, o mundo, com a palavra de Deus. Que nós também possamos ter essa graça de ser exemplo,
como nos fala São Paulo na carta aos Efésios, de abandonar tudo aquilo que nos divide, tudo aquilo que provoca entre nós cólera, gritarias, injúrias, ou seja, maldades, e que nos ajude assim a viver o perdão, a viver a graça, como irmãos e irmãs, como verdadeiros filhos e filhas de Deus, como uma verdadeira família. Que São Domingos interceda por cada um e por cada uma de nós. Interceda nesse dia e nesse mês, sobretudo, pelas famílias, pelos pais, que interceda pelas vocações sacerdotais e religiosas, para que Deus nunca deixe faltar na sua igreja, para que Deus nunca deixe faltar na sociedade, homens e mulheres capazes de responder ao seu convite de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.